Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de fechamento mensal. Na verdade, esse mês um pouco adaptado, devido à conclusão do primeiro ciclo de 2025, vamos fazer aqui um fechamento semestral. Vou trazer a performance das principais classes de ativo ao longo do primeiro semestre de 2025. Claro que vou trazer também aqui, como sempre, os principais acontecimentos a nível de Brasil e de mundo no mês de junho, principalmente os mais relacionados com o mercado financeiro. E claro, como falo muito sempre a respeito das carteiras recomendadas da XP, uma distribuição ali percentual por classe de ativo, conforme o perfil de investidor, vou trazer aqui também como está a performance dessas carteiras em 2025. Para os meus clientes, eu já compartilhei a performance da carteira deles em 2025 por e-mail, junto com um resumo dos principais acontecimentos por escrito. Esse vídeo vem para complementar e trazer também esse resumo e mais algumas análises que eu vou trazer aqui por vídeo aqui no canal do YouTube. Então, desde já, agradeço demais a sua atenção, a sua audiência. Aproveita, se você ainda não é inscrito, para se inscrever, comentar e trazer suas dúvidas, contribuições e, é claro, deixar aquele like para ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas que se interessam por esse tipo de assunto. Esse ano tem sido um ano muito bom para os investimentos de maneira geral. Nós estamos aí num momento macroeconômico a nível mundial, onde o dólar vem perdendo força, não somente se desvalorizou frente ao real, mas se desvalorizou frente a diversas moedas. Aqui no Brasil, a desvalorização só no mês de junho foi próximo de 5%, e no ano o dólar já acumula uma queda de cerca de 12,5%. Desvalorizações do dólar no patamar de 10% frente ao real não são tão raras, mas o momento atual se destaca devido a essa desvalorização está acontecendo também por um pouco da perda daquela visão que o mundo tinha referente aos Estados Unidos como sendo algo 100% livre de risco. Hoje já se tem um pouco de pé atrás, mas claro que ainda continua sendo um porto seguro para os investimentos a nível de mundo, mas digamos assim que até em termos de avaliação, de rating por algumas entidades, a economia americana teve ali uma certa perda de prestígio nessa visão ali de ser um local necessariamente sem riscos para investir. Então, eu vou deixar um gráfico aqui que mostra um pouco da desvalorização em momentos históricos de 10% do dólar frente ao DXY, que é basicamente ali uma cesta de moedas de diversos países. E dá para ver pelo gráfico que, de fato, tiveram vários momentos com quedas nesse patamar. Apesar dessa desvalorização mais forte do dólar em junho, os ativos dolarizados, como o ouro, tiveram uma alta de 0,44% no mês de junho, e no ano já acumulam uma alta de cerca de 26%, e o Bitcoin, no mês de junho, acumulou uma alta de 2,92%, e no ano já acumula uma alta de 14%. Já em termos de renda variável, foi um mês bem positivo, o S&P 500 fechou próximo de 5% de alta, e no ano está com uma alta próxima de 4%. Já a Nasdaq também teve um mês muito forte, uma alta de cerca de 6,5%, mas no ano está com uma performance acumulada ali em torno de 3,5%. Em termos de renda fixa americana, as Treasuries também estão com uma performance interessante para padrões americanos. No mês de junho foi uma alta de quase 1,5% e no ano acumulam uma alta em torno de 5,5%. Um patamar de juros para a renda fixa americano considerado bem elevado. Falando agora dos ativos domésticos, dos ativos aqui do Brasil, nós estamos no momento de Selic extremamente elevada, Selic em 15%, praticamente nosso maior patamar nas últimas 2 décadas, maior patamar em 20 anos, onde nesse patamar é óbvio que o CDI vem entregando uma performance muito interessante para o investidor, vem entregando um acumulado ali acima de 1% no primeiro semestre, mas é impressionante o fato de que todos os demais principais indexadores aqui do nosso mercado interno estão com uma performance superando bastante o CDI. Para começar, o CDI, então, no primeiro semestre, acumulando uma alta de 6,51%, que é bem interessante, porque quando nós comparamos a inflação acumulada aqui no Brasil no primeiro semestre, está uma inflação de 3,26%, ou seja, o CDI vem entregando o dobro da inflação, ou seja, está entregando um ganho real para o investidor, que é o ganho acima da inflação, extremamente interessante. A título de informação, a poupança está entregando uma rentabilidade de 3,92% para o investidor no primeiro semestre. Isso é um ganho levemente acima da inflação, ou seja, basicamente, quem está com dinheiro em poupança apenas corrigiu
a inflação, não teve nenhum ganho real praticamente. Quando olhamos outros indexadores de renda fixa, que, por exemplo, a renda fixa atrelada à inflação, aí tem alguns índices, mas vamos olhar aqui principalmente o índice IDA-IPCA, ele vem entregando uma performance de 9,81% no ano, de fato, uma performance muito bacana. E quando olhamos para a parte de renda variável, o Ibovespa está com um ganho acumulado já de cerca de 15,5% no ano, ou seja, quase que o dobro do CDI, na verdade mais que o dobro do CDI. O índice de Small Caps vem entregando uma alta de 26%, é 20% a mais do que o CDI. E quando nós olhamos aqui para o IFIX, o índice de fundos imobiliários, está com ganho ali próximo de 12%, então mais ou menos também o dobro do CDI. É impressionante que, mesmo com o CDI no patamar elevado, já talvez considerando que nossa renda variável estava e, segundo muitos analistas e indicadores, continua extremamente barata, muita gente está se posicionando em renda variável, e isso fez com que a bolsa tivesse uma performance bem interessante, e destacando também, é claro, um fluxo interno, um fluxo externo muito grande que teve de dinheiro gringo entrando no Brasil ao longo desse primeiro semestre, principalmente de abril para frente, que foi quando, de maneira geral, as nações começaram a investir um pouco menos nos Estados Unidos, tirar um pouco de recursos dos Estados Unidos, e parte desse fluxo migrou para o Brasil, beneficiando bastante a nossa bolsa aqui também. Segundo a visão da XP, apesar dessa forte alta no primeiro semestre de 25 para a nossa bolsa, ainda tem um desconto relativo em relação aos demais países emergentes muito grande, o que pode beneficiar para continuar vindo um fluxo de capital externo para o Brasil, e talvez agora no segundo semestre aumentar também as aplicações em bolsa dos brasileiros, dado essa alta que já teve. Geralmente no momento de alta, as pessoas que estavam de fora querem participar, e pode acabar trazendo também mais dinheiro brasileiro para a bolsa, movimentando ainda mais o mercado de bolsa nesse segundo semestre. Em termos de renda fixa pós-fixada, a renda fixa atrelada ao CDI, nós continuamos enxergando uma Selic elevada por mais tempo, o que vai fazer com que os ganhos nessa classe de ativo continuem elevados, continuem trazendo um ganho real muito interessante para o investidor, principalmente se a gente continuar com a inflação se comportando da maneira que está. Então, praticamente nós estamos aí com um juro real implícito de quase 10%, dados que a nossa inflação ali de 12 meses está em torno de 5%, a Selic está em 15%. Por isso também se critica muito, e muita gente espera ver uma redução da Selic, talvez iniciando no finalzinho desse ano, ou pelo menos no início do ano que vem, o que pode ser favorecido por um cenário de cortes talvez mais rápidos, principalmente se os Estados Unidos começar a cortar juros lá também, e cortar de maneira forte agora ao longo do segundo semestre. Isso abriria espaço também para o juro aqui no Brasil começar a reduzir e trazer a Selic para patamares, principalmente em termos de patamares de ganho real implícito na taxa, mais próximos da nossa média histórica, ali de 5, 6, 6,5%. Mas para resumir, aplicações atreladas ao CDI seguem sendo uma ótima opção, principalmente para quem é mais conservador, porque estão deixando um ganho real extremamente atrativo e, de certa maneira, com baixíssimo risco. Em relação à renda fixa atrelada à inflação, e o principal indexador utilizado aqui pelas instituições quando estão emitindo dívidas é o IPCA, a XP reduziu levemente o percentual de inflação recomendado nas carteiras, mas foi uma redução leve, porque os analistas ainda entendem que é muito vantajoso ter uma parte da renda fixa da carteira atrelada à inflação, porque são os únicos ativos que garantem, na verdade, um juro real, um ganho acima da inflação travado desde o momento inicial. Claro que a marcação ao mercado no meio do caminho pode trazer uma certa oscilação para essa classe de ativos, mas é importante lembrar que no longo prazo, levando esses ativos para o vencimento, o investidor recebe exatamente a taxa contratada. E no momento, em várias emissões, dependendo do grau de risco, é claro, onde você consegue travar taxas pagando 6, 7, 8, 9, 10% ou até mais, acima da inflação garantido. Então, é um patamar histórico muito interessante. Falando das carteiras recomendadas, então, vou deixar aqui novamente as carteiras recomendadas por perfil de investidor. Aqui traz também a informação ali, mais ou menos de qual que é o objetivo de retorno dessas carteiras. E deixar aqui também do lado a performance dessas carteiras
no primeiro semestre de 2025. Podem ver que foram performances bem interessantes. A carteira conservadora entregou um retorno em torno de 7,87%, enquanto o CDI acumulado está em torno de 6,51%. A carteira moderada entregou um retorno de 8,9% e a carteira sofisticada entregou um retorno de 10,31%. Ou seja, todas elas estão performando bem acima do CDI e tem duas maneiras, basicamente, do investidor conseguir investir com essa estratégia, com essa recomendação que a XP traz. A maneira tradicional, onde ele vai escolhendo ali ativos para compor essa parcela. E nós temos também um serviço de carteira administrada, onde o investidor simplesmente escolhe o perfil da carteira que ele quer seguir e a partir daí, o nosso time de alocação, nosso time de estratégia faz de maneira automática as realocações e a escolha dos ativos para compor a carteira. Então seria uma gestão mais discricionária, onde o investidor não precisaria mais se preocupar em qual ativo ele vai comprar, se vai comprar o CDB, ou o CRI, o CRA, debênture da empresa A, X ou Y. Na carteira discricionária, ele delega essa função para o time de estratégia da XP e essas alocações, esses ajustes na carteira dele vão ocorrer de maneira automática. É uma maneira muito legal para quem não tem tanto tempo assim para ficar tomando suas decisões ou simplesmente para quem não gosta mesmo de tomar essas decisões e delega isso para um time de estratégia que basicamente olha para isso, além de um olhar profissional, olha para isso full time. Então é uma maneira muito legal para quem quer investir sem se preocupar tanto em virar um especialista, estudar muito o mercado, ou até mesmo para quem gosta, não tem tempo para fazer isso. Indo agora para os principais acontecimentos, começando, é claro, pelos Estados Unidos, foi o mês novamente com a guerra tarifária em destaque, mas dessa vez um destaque positivo, onde tanto Trump quanto Xi Jinping anunciaram e confirmaram que chegaram a um acordo entre as tarifas para os dois países. O mês também foi marcado pelo início, entre aspas, da guerra entre Israel e Irã, no dia 13 de junho. O preço do petróleo com esse conflito chegou a ter um aumento de 15%, mas para o final do mês, após a intervenção americana, com a situação um pouco mais amenizada, o barril do petróleo ele corrigiu, voltou para um patamar próximo a $66, e o Trump, em discurso no OTAN, garantiu que os Estados Unidos não permitirão que o Irã consiga concluir seu projeto para ter uma bomba atômica. Em relação aos dados econômicos, o mercado americano segue aquecido, a divulgação de vagas de emprego criadas foram um pouquinho acima da expectativa, o índice de inflação segue com um acumulado em torno de 2,4% nos últimos 12 meses, ainda acima da meta. Com isso, o Fed, o Banco Central americano, manteve o patamar de juros, não fez nenhuma redução. Lembrando que os Estados Unidos já está nesse patamar ali com essa banda de 4,25% a 4,5% ao ano desde dezembro de 2024. E o discurso segue em aguardar para ver como vai ficar a situação, mesmo com o Trump fazendo muita pressão para o Fed começar a cortar juros de maneira rápida. Aqui no Brasil, o mês foi marcado novamente pela polêmica do IOF, onde o Congresso derrubou, não de maneira inédita, mas de maneira que há muito tempo não ocorria, derrubou o decreto presidencial que tinha aumentado as alíquotas cobradas sobre o IOF, voltando elas para patamares praticados então antes desse decreto presidencial, o que traz uma preocupação ali e uma possível perda de arrecadação que o governo estava contando de cerca de 10 bi para esse ano e de 20 bi para o ano que vem, fazendo uma pressão ainda maior no déficit fiscal, obrigando o governo a talvez reduzir mais gastos ou buscar receitas alternativas em outras fontes. A inflação em junho recuou um pouquinho, vindo ali levemente abaixo das expectativas, o que é bom, e ajudou a trazer o acumulado de 12 meses da nossa inflação de 5,40 para 5,27, mas ainda bem acima da meta e acima também da banda de tolerância. De maneira geral, a atividade econômica segue forte no Brasil também, com um índice de desemprego em patamares mais baixos, caiu ainda um pouquinho mais. Isso fez com que o nosso Comitê de Política Monetária, o Copom, optasse por aumentar a Selic, elevou ela em 0,25 pontos bases, levando o nosso Selic para o patamar de 15%, como comentei anteriormente, o maior patamar dos últimos 20 anos. A Europa, como era esperado, reduziu os juros para 2%, menor patamar dos últimos 2 anos, dado que a inflação deles também convergiu para a meta, está em 2%, e agora a ideia dessa redução é para estimular a economia a voltar a crescer. E mesmo ainda com uma incerteza da magnitude dos efeitos das tarifas do Trump, as autoridades
falaram que aguardam uma redução ainda maior para 2026 da inflação por lá. Na Ásia, o Banco Central chinês, assim como era esperado, também manteve as taxas de juros inalteradas, mantendo as taxas de 1 ano em 3% e a taxa de 5 anos em 3,5%. E a decisão foi baseada em um nível de incerteza, mesmo tendo chegado ali a um acordo com o Donald Trump em relação às tarifas. O governo anunciou que também não divulgaria mais alguns dados econômicos, como o desemprego de jovens e também alguns dados do setor imobiliário. Mas os demais dados divulgados, e possivelmente o acordo com os Estados Unidos, pode ter agradado o mercado, porque o CSI 300 acabou fechando o mês positivo, com uma alta de cerca de 2%. Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a fazer uma reflexão no nosso primeiro semestre, de principalmente te ajudar a direcionar um pouquinho melhor suas decisões para o segundo semestre. Comenta aqui no vídeo como está a performance da sua carteira, se está indo bem, se você vai aproveitar alguma coisa desse vídeo aqui para fazer seus ajustes. E comenta se quer um vídeo detalhando um pouquinho mais sobre aquele serviço que eu comentei de carteiras administradas, uma maneira de fazer uma gestão mais discricionária da sua carteira sem tomar tanto tempo, delegando isso para profissionais. E aí tem também algumas diferenças para essa modalidade relacionadas à remuneração da corretora, do assessor que te atende. Posso aprofundar também no próximo vídeo, se você quiser entender um pouquinho melhor. Comenta aí, e aí organizamos esse vídeo para postar em breve, tá joia? Um grande abraço e um ótimo segundo semestre.